Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu aqui estou muito bem e vamos para mais um vídeo aqui sobre as verdades das mulheres que muitas vezes elas não falam, né? E todo esse movimento aí do feminismo, né, que vem atrapalhando não só os homens, mas de uma certa forma também as mulheres, e elas não tomam consciência disso. Então fiquem no vídeo até o final que eu vou estar explicando algumas coisinhas aqui para vocês ficarem inteirados das situações que nós estamos enfrentando nessa sociedade e que muitas vezes a gente não sabe como entender, né, as coisas que estão acontecendo. E a grande verdade, gente, é que eu vi uma mulher num podcast e ela falava uma grande verdade sobre as mulheres. As mulheres da atualidade, né? Essas mulheres de hoje, elas enganam-se a si próprias, dizendo que não precisam de homem. E assim elas diminuem sempre a figura masculina, sem pensar em nenhum momento que tudo que existe tem as mãozinhas de vocês aí, homens. Principalmente naquelas coisas mais brutas, mais pesadas, porque isso elas nunca querem fazer. Pois biologicamente também dizendo, é impossível que nós mulheres assumimos tarefas que só os homens podem exercer. Principalmente quando se trata de força e proteção, porque a gente necessita da proteção dos homens. E ela dizia uma coisa, ela dizia bem o seguinte: ou você tá com 38 para se sentir melhor, ou você tá com um homem alfa do teu lado. Só essas duas coisas te deixam realmente empoderadas e protegidas. E te traz uma sensação de proteção. Então, foi essa a fala dela que eu ouvi nesse podcast. A mulher que fala assim: ah, não, eu faço boxe, eu treino, eu sou forte. Gente, me esquece, essa mulher não tá com nada. Porque a verdade é que nenhum sucesso financeiro ou de poder traz a sensação de proteção para uma mulher, que traz aquela sensação de proteção para uma mulher. E sabe qual é a verdadeira sensação quando a mulher tem? É quando ela se casa, quando ela está num relacionamento sério. E essa mulher, ela está muito certa. Porém, uma arma, no meu caso, seria um verdadeiro caos. Porque quantas mulheres vocês conhecem que sabem manusear esse equipamento? No meu caso, seria mais um perigo eminente, né? Porque eu não sei segurar sequer uma arma na mão. Certamente seria usada contra mim mesma, com toda certeza. Acredito que a maioria das mulheres iriam entrar nessa mesma dimensão, na mesma situação que eu. Porque a gente não sabe nem sequer apertar um gatilho, essa que é a grande verdade. Porque aquele negócio é muito duro, é muito pesado, e ainda tem a questão da mira, gente. Como que eu vou acertar um buraquinho na fechadura, por exemplo, ou elas? Eu acredito que nenhuma. Então é um perigo. E a segunda coisa é homem, mas elas querem homem, mas também não querem qualquer tipo de homem. Elas querem o homem alfa. E o que é este homem alfa? Então eu vou explicar para vocês. É um homem que seja muito competente, é aquele que está ao lado da mulher e cumpre o mínimo. É aquele homem que faz o que tem que fazer. E que seja uma bênção na vida desta mulher. Lembrando bem que essa mulher que eu estou me referindo é também aquela mulher que entende o seu papel na vida do homem, né? Eu não estou me referindo aqui, nem falando daquelas bebezinhas mimadas, as bonequinhas de porcelana, as totalmente poderosas. Aquelas que só querem receber o tempo todo e nada tem a oferecer. Bem, o homem alfa é aquele que mora, por exemplo, em um sítio, isso é um exemplo, e consegue ter ali a sabedoria de prover, que consegue ter ali a sabedoria de proteger a mulher. Isso se chama inteligência. É aquele homem que, por exemplo, vende um pastel na feira
e consegue controlar ali as suas finanças, que consegue controlar a sua renda com muita sabedoria e autoridade. Isso é um homem alfa. Não significa que vai ser um homem tirano com a sua esposa, não significa isso. Mas vai ter a firmeza de não deixar faltar nada e se impor quando for necessário. O homem que ele é providente realmente, o homem que é um providente, realmente, né, gente? Aquele homem providente. Porque hoje em dia, elas abrem muito a boca para dizer: ah, eu faço isso, eu faço aquilo, e ignoram completamente o homem no relacionamento. Ou seja, anulam completamente o papel do homem no relacionamento. Como se elas fizessem tudo. E, na verdade, isso não é verdade. A única coisa que uma mulher precisa é de um homem que dê segurança emocional para ela. Essa é a grande verdade, porque uma mulher sem a segurança emocional, ela não é nada, e é isso que ela precisa. E vocês podem acreditar, tem mulheres boas ainda nesse mundo, tem mulheres que vale a pena, e não tem nada mais broxante também, gente, presta atenção, para uma mulher, do que o tal do homem beta. Eu já vou dizer para vocês o que significa o homem beta. E o que acontece com o feminismo é que elas tornam o homem muito emasculado, ou seja, eles desmasculinizam o homem por completo. Porque se a mulher diz que ela pode fazer tudo, que ela pode se bancar, que ela pode se proteger, que ela pode fazer tudo sozinha, então o homem tá lá para quê? Para que o homem serve na vida dessa mulher? É lógico que ele vai se sentir uma porcaria e começa a agir como uma porcaria. E aí nasce os homens alfas, que é aquela geração dos caras bem fracos, que choram pra tudo, reclamam de tudo é um problema na vida deles, e aí eles começam a ir para aquele lado de se depilar, de pintar cabelo, de fazer cortes, não sei o quê, ou seja, ele tem muito tempo sobrando, né? Porque eles não têm preocupação de proteger uma família, eles não têm preocupação de trazer algo frutífero para os seus filhos e para a mulher. Então, são aqueles que são aquele tipo de homem que é o tal do pau mandado, né? Que aceita tudo que a mulher fala e ponto. Se tornando uns fracos. E como eu sempre falo, o sistema, o rebanho, falta de pensar, o erro tá em todos, na verdade. Não só no homem, nem só na mulher. Tá em todos. Troca de papéis e ninguém ganha nada com isso. Essa troca de papéis que está acontecendo, ninguém ganha nada com isso. Recentemente saiu um dado de estudo sobre a geração que nós estamos hoje e as que vão vir, que se acham sempre superiores e empoderados, né? Onde se implantou essas ideologias ridículas do feminismo e outras mais que tem surgindo aí. E a falta de posicionamento dos homens, por exemplo, que é alarmante, entendeu? Eles também não fazem nada para mudar essa situação e as mulheres só vão montando. Aí que vem o grande perigo. A gente mora em um país onde o QI está mais baixo do que o QI de um macaco. E isso é verdade, isso cientificamente já é comprovado, porque a média do ser humano é 83, sendo que o macaco chega a ter aí uma média de 90% de QI. A pergunta que eu faço é: qual é a população que tem um QI menor do que um macaco? Essa é uma conta muito fácil de se fazer. Vocês lembram daquela tabela Z da estatística de distribuição normal? Uma criança de 6 anos ela é capaz de fazer esse cálculo muito bem. Então, quanto nós temos de população que está com o QI abaixo aí da média? Eu faço 90 menos 83 e divido pelo desvio de padrão de 15, que é 15. E vou achar o número Z. Jogo na tabela, a tal da tabela Z, e vou achar a porcentagem que está abaixo de 90%. Então, já fiz o cálculo para vocês. E a média é de 68% da população. Então, tá bem abaixo de 90%. Arredondando aí para 70%, significa que 10 brasileiros que vocês encontram andando na rua, 7 deles têm o QI abaixo do que um macaco.
É verdade isso. Então, como a democracia pode dar certo nesse país? Como podemos dar direito de escolha numa situação onde a gente não tem investimento nenhum na educação? A gente não tem uma educação de base que realmente funciona. Eu falo isso porque, por exemplo, eu estudei em escola pública e tive matérias como, por exemplo, história, biologia, ciências, inclusive até matemática. E eu não peguei nada, não aprendi nada. A gente está em uma nação onde 68% tem o QI menor do que o macaco. Isso aí é a grande verdade. Menor do que o macaco consegue atingir, porque o macaco consegue atingir 90% e a nossa população não. E pra gente isso tá normal, ninguém leva isso a sério. E ainda vem pessoa dizendo que QI não quer dizer nada. Mas por que eles falam isso? Por causa do comodismo. As pessoas estão estacionando tudo e aceitando tudo como uma grande verdade, porque isso é muito bom, né? Entre aspas. E isso é muito sério, porque um QI abaixo de 90 é considerado já uma DM, que fala sobre a debilidade mental. E tudo que é abaixo de 90, não estou querendo chamar ninguém de burro aqui, já é um grande problema, é um problema muito grave numa sociedade. E o que faz isso? Lógico, são as mídias e a política tirânica e unilateral, que é completamente contra, por exemplo, Deus. Eles não acreditam em Deus, contra os princípios criados por Deus, e e aí começa aquela pregação das ideologias da evolução, da libertinagem. São ideologias criadas sem fundamento nenhum e sem êxito naquilo que é certo, porque se tivesse êxito a nossa população estaria maior do que o macaco. E isso vai governando a mente e todos. E se eles pregam sobre a evolução, não era para as pessoas terem evoluído também? Era para ter um progresso. Mas mas a gente não está progredindo, a gente está regredindo. Ou seja, eles tiraram o tradicionalismo de dentro das escolas e as escolas, elas foram criadas dentro de igrejas, né? Para que as pessoas aprendessem a ler e serem libertas de opressões, para poder ter mais acessibilidade a tudo. Pegaram esse mecanismo de libertação e transformaram tudo isso em um mecanismo de opressão. Essa que é a grande verdade. E colocaram essas mentiras, né, na mente das pessoas. E cravaram, além de cravaram, eles travaram as pessoas estão travadas, porque Deus nos ensinou uma coisa: a não enterrar os nossos talentos, a nossa sabedoria, e sim multiplicar os nossos talentos. E com isso, eles destruíram os homens e as mulheres, e as mulheres estão cada vez mais sozinhas, e inclusive os homens também, porque elas exigem homens competentes, como eu falei ali atrás, mas elas não se tornaram competentes e estão criando homens que não são competentes, porque basta olhar os nossos, basta a gente, só vocês prestar atenção, basta a gente olhar nos nossos ancestrais, por exemplo, nossos avós, não sabiam ler, não sabiam escrever e sabiam fazer cálculos, sabiam viajar, fazer muitas coisas muito mais coisas do que a gente. E nós fomos alfabetizados. Eles faziam mesas, eles faziam cadeiras, tudo olhando. Eles faziam medidas exatas ou quase exatas, entendeu? E eles faziam roupas, por exemplo, sem ter régua nenhuma, só olhando para a pessoa. Não existiam essas coisas de régua, essa tecnologia toda. Só de olhar eles sabiam se era 20 centímetros ou não, entendeu? Se não fosse exato, era próximo. Eles sabiam até mesmo olhar as horas do dia sem relógio. Isso é uma grande verdade, e eu mesmo sei fazer isso. A média do QI dos nossos ancestrais, por exemplo, era de 112. Isso porque depois que se descobriu essa tabela Z, foi medido pelos atos das pessoas qual era o nível de QI. E elas tinham um QI que eu acabei de falar aí. E essa evolução aí prega que Deus não existe. Por exemplo, vem a questão da neuroplasticidade, teoria da evolução, e nada disso está funcionando. Essa que é a grande verdade. E a gente está só regredindo,
por acreditar nesse pessoal. E a gente precisa sair dessa bolha que está se instalando, que se instala cada vez mais, voltar lá para trás e vencer isso de alguma forma. Homens e mulheres precisam acordar, porque a média da inteligência traz felicidade para a gente e faz a diferença nos nossos dias. Se a gente é inteligente, a gente é feliz, porque nos aproxima da realidade. Isso nos aproxima da grande realidade e também nos aproxima de Deus e não nos afasta de Deus. E sem Deus a gente não consegue ser feliz, sem Deus, sem inteligência. Viu que a gente está se afastando de Deus e ficando menos inteligente? Vocês já perceberam isso, acreditando nessas ideologias criadas na atualidade? O caminho é voltar para os princípios de Deus, porque dentro deles está o desenvolvimento. Essa que é a grande verdade. O crescimento e a competência afastaram-se de Deus e aproximaram-se. Quem se afastou de Deus se aproximou dos vícios sociais. E dentro desses vícios sociais está a meta dos homens fracassados, dos homens fracos. E essas modernetes aí que se dizem poderosas. Mas o poder é só uma máscara para esconder o fracasso, porque não existe ninguém com poder aí. É um fracasso emocional delas que elas tentam esconder, assim atingindo homens de bem e emburrecedor e adoecendo todo mundo cada vez mais na nossa sociedade. A gente pode ver a quantidade de pessoas que tem aí com depressão, pessoas com ansiedade generalizada, pessoas com procrastinação que não conseguem mais só dá uma ajeitadinha em vocês. Pessoas que não conseguem mais se libertar das mídias sociais, que ficam ali presas a isso e não conseguem ter assim o mínimo de capacidade de fazer algo, de concluir algo. Isso aí gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. E essa ansiedade que está sendo gerada por causa dessa frustração, por causa dessa falta de inteligência que se instalou por causa desse grande leque, desse grande número de mídias, de coisas, de informações que não elevam, que não te fazem você progredir, isso daí está adoecendo tanto os homens quanto as mulheres. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar e que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não estou dizendo que você ter aí uma rede social, que você ter uma interação aí com isso, isso é uma coisa negativa. Não, isso é muito positivo desde que você saiba controlar esse uso, que você saiba empenhar aonde você está usando, porque dentro desse mesmo mecanismo aqui tem muitas coisas instrutivas, tem coisas que elevam a sua inteligência, que faz você inclusive ficar até mais produtivo. Aí juntando com aquela sabedoria que os nossos avós tinham lá e que a gente deixou se perder, mais com o conhecimento da palavra de Deus, aquilo que é certo, a gente só tem a crescer, porque Deus, quando ele se foi, ele disse o seguinte: vocês farão coisas maiores do que eu. E por que a gente não está fazendo mais? A gente só está, cada dia ficando pior. Então vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente dar atenção como que está o nível intelectual nosso, como está o nosso nível emocional e como isso está atingindo a sociedade num todo, entendeu? E, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até no final do vídeo. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo com clareza. Deixem aí os seus comentários, não se esqueçam de se inscrever nos comentários e vocês aguardem que eu estou elaborando um conteúdo muito maravilhoso para quem realmente quer despertar, entendeu? Para a realidade, despertar, eu não digo assim para ter um relacionamento saudável, mas a partir do momento que você tenha uma vida saudável, que você tenha um autoconhecimento de você mesmo, você pode enfrentar qualquer coisa, você pode enfrentar a vida, você pode enfrentar um relacionamento e você vai ficar uma pessoa tão assim poderosa no sentido positivo,
que nada dessas coisas vão te atingir. Então, continue deixando aí, eu quero, né? Em breve eu vou colocar aí para vocês um linkzinho que vocês só vão clicar em cima e vocês vão ser direcionados para um grupo onde a gente vai ter uma interação falando sobre esses assuntos, porque tudo isso que está gerando, que tudo isso que envolve todos esses assuntos que eu tenho abordado aqui no nosso canal, isso gera um peso emocional e um peso mental muito grande. A gente precisa sair desse padrão. E eu estou aqui para ajudar vocês e a gente vai se ajudar mutuamente, porque a vida é um processo de aprendizado e nós estamos aqui para isso, para eu ajudar vocês, vocês me ajudar e, enfim, a gente fazer a diferença. Não importa se tem pessoas que não concordam, principalmente as mulheres, né? Elas têm uma rejeição muito grande. Eu vejo os comentários aí no canal, né? Que tem muitas mulheres que não gostam que os seus parceiros mostrem os meus vídeos para elas. Mas não tem problema, então assim, não se assustem, continue assistindo, continue compartilhando para elas mesmas, porque a partir do momento que você, que é homem, que me assiste, que tem o conhecimento das coisas que estão acontecendo, você pode, de uma forma, sem talvez mostrar, né, o meu conteúdo para ela, mas você pode comentar com a sua parceira, se você tem uma parceira, comentar com alguma mulher que faz parte aí do seu âmbito familiar, e você, devagarinho, você vai mudando a mentalidade dela, mostrando o que realmente é. Mas para isso eu tô aqui para ajudar vocês e em breve a gente vai ter um grupo, entendeu? Que a gente vai tratar esse assunto com mais clareza e eu tenho certeza que vocês vão amar esse novo projeto que eu tô aí. Vai ser um desafio maravilhoso pra gente. Depois a gente vai vir aqui contar, a gente vai ter assim, acho que vários depoimentos positivos em relação a isso. Gente, beijo no coração e até o próximo vídeo.